Boa noite a todos. Hoje nosso tema é sobre a tristeza. E talvez não tivesse momento mais, digamos, coincidente para a gente trabalhar a tristeza do que nessa nossa conversa de hoje. É assim, nós aqui do Mudeu, eu e o Alexandre, a gente faz o planejamento dos temas, né, com uma certa antecedência. É o Pequeno Príncipe que a gente lê, né, e os temas são preparados antes. E eu escolhi o título com o Alexandre de Tristeza para essa semana, mas ironicamente nós estamos passando por uns dias cinzas, né, de tristeza. Então vai ser uma conversa bem desafiadora e nós agradecemos a todos vocês que estão aqui conosco e que nós saibamos honrar, né, hoje a nossa amiga Lívia, que desencarnou, uma grande amiga, uma pessoa fantástica, e que a gente saiba honrá-la aqui com a alegria que ela sempre tinha estampado no rosto. Então, por isso que foi um pouco irônico a seleção do tema, porque a gente não imaginou que essa semana ela não estaria aqui conosco. Então, vai ser um tema um pouquinho desafiador, mas ao mesmo tempo importante de conversar, porque hoje nós estamos vivenciando a tristeza. Nós estamos sentindo a tristeza. Então, vai ser muito bom conversar sobre isso, porque é muito fácil a gente conversar sobre um assunto quando a gente não tá sentindo isso. É muito fácil. Agora, quando a dor tá na carne viva, é que é difícil, né? A gente às vezes colocar em prática tudo o que a gente acredita. Mas a gente tá aqui firme. E eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito bonita. E eu gostaria muito de que vocês participassem hoje mais ativamente, fazendo comentários, enviando perguntas pra gente crescer nesse tema e que dê tudo certo hoje, né? Que Deus nos proteja. Então vamos começar o capítulo 5, do capítulo 6 do Pequeno Príncipe. Sim. Só recapitulando, gente, nós não temos intenção aqui de fazer interpretações acadêmicas a respeito do livro. Para quem chegar depois, né, é um livro do Pequeno Príncipe, que a história de um príncipezinho que vem para a Terra, encontra uma pessoa. Essa pessoa estava perdida num deserto e ela tinha se perdido. Ela tinha se perdido quando criança, né? E aí, nesse deserto em que ela se perde também, ela começa a encontrar e se resgatar enquanto criança, né? Aquela parte de delicadeza, de criatividade. E esse pequeno príncipe que ele encontra lá ajuda ele nesse percurso, né? Então, na nossa conversa passada, nós falamos sobre como arrancar os baobás, né? As nossas encrencas que nós temos. E hoje nós vamos falar sobre a tristeza. Ah, pequeno príncipe, assim entendi aos poucos sua vidinha melancólica. Por muito tempo você não tivera outra distração além da doçura do pôr do sol. Eu soube deste novo detalhe na manhã do 4º dia, quando você me disse: Eu gosto muito de ver o sol se pôr. Vamos ver o pôr do sol? Mas é preciso esperar. Esperar o quê? Esperar que o sol se ponha. Primeiro você ficou com a cara muito surpresa e depois você riu de si mesmo e me disse: Eu sempre acho que estou em casa. Vamos parar aqui um pouquinho para a gente fazer algumas considerações interessantes. Que ele vem trazer do Pequeno Príncipe justamente uma vidinha melancólica. A melancolia, nós temos a melancolia que ela é trabalhada do ponto de vista psicológico, psicanalista, psiquiátrico, não é o nosso objetivo. A gente às vezes fala sobre a melancolia num linguajar mais cotidiano, às vezes até ultrapassando um pouco o limite do próprio tema,
E às vezes a gente fala de uma tristeza, de uma dor, de uma apatia, de um vazio que às vezes a gente sente, que pode ter ou não ter um motivo, mas que ele persiste, que ele tá ali machucando, ele tá ali fazendo doer, ele tá ali causando para nós uma certa entrega, uma certa falta de ar, mesmo com tanto ar abundante. A gente fica sentindo aquela dor, né? E ele observa no Pequeno Príncipe essa dor que ele vivia, né? Nós temos que lembrar, o Pequeno Príncipe estava pedindo um carneiro para poder acabar com os baobás, porque senão os baobás iam tomar conta do planeta dele todo. Então, aqueles baobás que a gente trabalhou como sendo problemas, né, situações que, se não forem tratadas no começo, elas vão crescer demais, a gente tem que lembrar que ele está com uma preocupação real, porque ele quer cuidar de um problema. E esse problema pode crescer. Mas quando você, às vezes, está preocupado em cuidar do seu problema, e você se foca nisso, você pode viver, de uma certa forma, essa melancolia. E a melancolia, né, nessa linguagem mais cotidiana, a gente pode viver um pouco essa tristeza. E a gente vai vendo como se o sol se pondo. A gente vai vendo, às vezes, como se tivesse um certo fim, né? A gente vai vendo aquela coisa indo e acabando. A gente trabalha, às vezes, quando a gente vai falar de luz, luz dá para falar muita coisa legal, porque a gente tem aquele símbolo do farol, né? Ah, a pessoa é muita luz, ela guia, é um farol, né? Imagina, tá ali na beira do mar, aquele farol que fica iluminando para que as pessoas que estão navegando ali, que estão chegando próximo, consigam encontrar uma direção, consigam encontrar um caminho. Então, aquele farol, ele é um guia. Quando nós estamos dentro de um túnel, aquela luz no fim do túnel é a saída, quando a gente encontra um novo propósito, quando a gente acha um novo, quando a gente faz uma descoberta incrível. E a gente, às vezes, quando está dentro do túnel, quando você está dentro do túnel, você não está plantando nada, você não está desejando nada, a única coisa que você quer é sair dali de dentro. Você quer encontrar a luz. Quando você fala que uma pessoa tem um coração iluminado, você está falando que essa pessoa é uma pessoa amorosa. Quando você fala que aquela mente é iluminada, você está mostrando que tem um raciocínio legal. Então, o sol nasce e o sol se põe. E a maravilha do pôr do sol é que ele nasce de novo no dia de amanhã. E a gente não precisa ter dúvida quanto a isso. Acho que ninguém tem dúvida quanto à questão de que amanhã o sol que se pôs há pouco tempo, agora que a gente está gravando, o sol se pôs há pouco tempo, mas amanhã ele vai nascer. E amanhã ele vai nascer praticamente da mesma forma como eu estou acostumado a vê-lo nascer todos os dias, mas ao mesmo tempo ele vai ser diferente. Eu que vou estar olhando para ele, vou vê-lo de uma forma diferente. Tudo vai ser diferente, embora tudo pareça muito igual. Mas aquele sol vai estar trazendo uma nova luz para iluminar novamente um caminho, para que eu comece uma jornada, né? As noites, às vezes, são muito associadas à melancolia. A gente parece que tem uma certa tristeza durante a noite, uma reflexão. Quantos poetas, quantos escritores, artistas fantásticos, movidos por aquele sentimento mais melancólico, nos trouxeram obras assim que nos emocionam. Por quê? Porque aquela dor que está dentro da gente, às vezes a gente consegue passar e imprimir para que os outros também sintam. E a emoção é transmitida pelas nossas mãos ou pelas nossas palavras, de alguma forma. E a gente vendo aquilo, a gente se sente sensibilizado e começa a fazer uma transformação também. A gente fica sentindo aquela dor daquela perda daquela pessoa querida. E a gente sente aquilo com tanta força. E aquilo, se for bem trabalhado, ele serve como uma mola propulsora para o nosso crescimento. A Natácia estava contando, né, agora no começo. Nossa amiga, é difícil falar, nossa amiga acabou de fazer uma transformação. Ela deixa uma marca. Eu, de posse dessa marca, tenho todas as razões para pegar aquela lembrança que eu tenho como um farol, como um guia, como uma luz e me nortear a partir dali. Começar a fazer um trabalho que, como se fosse uma espécie de honra àquela memória. Então, é pegar tudo aquilo que eu recebi,
tudo aquilo que eu tive, toda aquela luz, toda aquela claridade, toda aquela clareza, todo aquele propósito e começar a colocá-lo em prática. O que já está sendo colocado em prática, aperfeiçoar. O que não está sendo colocado em prática, começar. Porque a nossa vida é muito isso. A gente colocar em prática aquilo que a gente sabe. Às vezes a gente perde muito tempo acumulando conhecimento. A gente perde muito tempo, às vezes, simplesmente buscando saber cada vez mais. A gente nunca se sente pronto, a gente nunca acha que é a hora. A gente sempre acha que tem que estudar mais um pouquinho, que tem que fazer mais um pouquinho, que tem que adquirir mais um pouquinho, porque daqui a pouquinho aí sim eu vou fazer. Mas aí quando você descobre uma coisa nova, aprende aquilo que você achava, um universo começa a se abrir. E aí esse universo que se abre, ele é um universo desconhecido. E aí você fala, não, mas então agora eu preciso de mais isso. Aí depois de mais isso, aí eu vou fazer. E aí sempre tem um mais, sempre tem uma coisa que está faltando. E sempre vai ter essa coisa que está faltando. Sempre vai ter. À medida que o nosso conhecimento se expandir, nós vamos perceber o quanto falta ainda. O quanto nós ainda não sabemos, o quanto nós desconhecemos. E tomar contato com isso precisa ser feito de uma forma ativa. Porque se a gente ficar esperando, ficar pronto para começar, ninguém faz nada. Ninguém vai fazer nada. A gente sempre vai ficar parado. A gente sempre vai ficar parado. Esperando. E a gente tem que começar a colocar essa mão na massa. Sim. É bem bonito isso, porque quando a gente recebeu uma fotinha da Lívia, né? Com as instruções de como seria o velório e tudo mais, vinha justamente uma frase sobre o pôr do sol. Que o pôr do sol é tão bonito quanto o nascer do sol, né? Então a gente achou bem interessante, porque é mais ou menos aqui o que a gente tá lendo, né? Que faz sentido pra gente. E a gente sempre traz a gente lendo O Pequeno Príncipe, né, sem essa pretensão de fazer uma interpretação segundo o autor, a gente sempre faz uma correlação bíblica. E é muito bacana, porque o cara descobre sobre isso que está acontecendo com o Pequeno Príncipe no quarto dia. E o quarto dia, de acordo com a origem, né, no texto bíblico de Gênesis, o quarto dia é o dia em que Deus teria criado os luminares, teria criado o sol e colocado o sol para governar. Que legal isso! E aí, isso é muito bacana, porque é o momento em que fala assim, beleza, agora você tem luz, né? Agora está dividido entre o dia e a noite, entre o sabido e o não sabido, entre a compreensão e a não compreensão. Esse tema da criação, ele é muito simbólico. Às vezes a gente fica pensando, a plantinha, o homem, barro, costela, e a gente perde uma essência muito grande. Imagina, de uma forma bem simples e rápida, imagina assim, você não sabe de uma coisa. E aí, de repente, há a luz. Você passa a saber daquela coisa. E você começa a se aprofundar no entendimento daquilo. E à medida que você aprofunda, você começa fazendo distinção entre aqueles conhecimentos que são mais valiosos, aqueles que são menos valiosos, aqueles que são rasteiros, aqueles que podem multiplicar, aqueles que podem transformar, aqueles que não vão fazer diferença nenhuma, porque eles às vezes não estão agregados a nada mais. Então, quando a gente começa a fazer essa distinção, imaginando que a criação seja o momento onde você toma consciência de algo, onde você começa a entender algo de forma mais profunda, aí você tem o quarto dia, um momento onde você tomou contato com a coisa, agora você já tem claridade sobre aquilo. Você já tem uma direção para onde seguir. Aí é a hora de começar a colocar em prática. Depois disso é que vem os animais, né, na criação. Depois disso é que a gente começa a ter os seres viventes ali, transformando e povoando a terra de uma forma diferente. Então, nesse quarto dia, Pequeno Príncipe, né, deixa claro, deixa evidente para ele essa melancolia dele, esse gosto dele pela luz, pelo pôr do sol. Né? Sim. Então vamos lá. De fato, quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe, se põe na França. Bastaria poder ir à França em 1 minuto para assistir ao sol se pôr. Infelizmente, a França é longe demais. Mas
Em seu pequeno planeta, bastaria mover a cadeira alguns passos e você olharia o crepúsculo cada vez que desejasse. Um dia, eu vi o sol se pôr por 44. Eu vi o sol se pôr por 44 vezes. E um pouco depois acrescentou: você sabe, quando estamos tristes demais, gostamos de ver o sol se pôr. No dia em que viu 44 vezes, você não estava triste assim? Mas o pequeno príncipe não respondeu. Você pensa, né, gente? O planeta dele era muito pequeno. Ele estava lutando com problemas grandes. Problemas grandes em um planeta pequeno, bobás grandes em um planeta pequeno, toma conta de tudo. Ele pegou a cadeirinha dele e moveu 44 vezes. Ele deu uma volta no planeta dele. Ele viu o sol se pôr sobre várias perspectivas diferentes. Ele viu o mesmo sol ali, tipo, em vários ângulos. Ele teve uma percepção muito clara daquele momento. E aí o cara pergunta para ele: você estava tão triste assim? Para você parar e ver 44 vezes a mesma cena? Gente, quantas vezes a gente não fica pensando a mesma coisa o tempo todo? E vamos pensar agora no pôr do sol não como um ato bonito de se ver, mas vamos pensar agora em um evento que acontece e que a gente rememora. Os pensamentos repetitivos, né? Quantas vezes a gente não fica ali parado, às vezes, refletindo e pensando a mesma coisa? E se aquele evento é dolorido, a gente fica sentindo aquela dor o tempo todo. A gente, às vezes, escolhe fazer isso. A gente entra naquele estado de tristeza e a gente fica buscando viver aquele estado de tristeza muitas vezes. A gente volta para a memória, a gente vive, às vezes, coisas que ocorreram 10 anos, como se elas estivessem ocorrendo agora, sentindo aquela mesma sensação, voltando, escolhendo voltar naquele momento, né? E aí também tem um aspecto interessante, né? Quando a gente pensa nisso, nos pensamentos repetitivos e no quanto às vezes a gente se prende, né, a pensamentos ruins, tem uma outra faceta da tristeza também, que é alerta, né? Porque a gente tem que acolher os sentimentos que nós temos. Isso é muito importante. Então, se eu estou me sentindo triste, como agora eu estou me sentindo, eu acolho essa tristeza como um elemento meu. Eu tento analisar, eu vou digerir, vai passar, mas é importante, a gente não pode negligenciar, porque diversas vezes nos é vendido que a gente tem que estar bem, que a gente tem que estar feliz. Toda hora tem alguém postando uma coisa nas redes sociais. A timeline corre assim super rápido, então as coisas são tão cíclicas, são tão rápidas, que também o meu sentimento de tristeza, o meu luto, a minha dor, ou qualquer coisa análoga, ela tem que passar rápido. Não, cada um tem o seu tempo, né? O problema é quando a gente permanece em tristeza. Então, estar triste é uma coisa, ser uma pessoa triste é outra coisa. Aí você tem que procurar ajuda, né? A gente tem que ir atrás de acompanhamento médico, porque aí é uma distorção da sua emoção. Mas, estar triste, a gente tem que acolher. Inclusive, é um elemento muito importante para a nossa proteção enquanto seres. Se eu pego a minha mão e coloco ela no fogo, por que eu não vou permanecer com a mão no fogo? Porque eu tenho terminações nervosas que vão conectar com os meus neurônios e vão falar: opa, tira a mão daí porque você vai se queimar, eu vou sentir dor. Então, a tristeza, ela é uma forma de falar: opa, aonde você está indo? Dá uma analisada. Esse caminho que você está indo está te fazendo bem? Por que você sentiu essa tristeza? Então, ela é uma sensação muito poderosa e muito importante que nós negligenciamos, porque ela pode nos dizer o porquê que a gente está sentindo, inclusive ser alerta para passos que nós vamos tomar. Então, se uma determinada situação me deixa triste, por que eu vou lá e vou repetir aquela situação? Ou então, se eu fico triste com um comportamento meu, como é que eu posso fazer para que esse comportamento não permaneça? Qual mudança que eu tenho que fazer para me sentir bem? Né? Então, assim, eu acho que a gente também tem que olhar a tristeza com outro aspecto, o aspecto da proteção, da preservação.
da nossa mente, do nosso espírito, porque todas as emoções, elas nos dizem muitas coisas. E muitas vezes a gente negligencia, a gente não quero ficar triste não, eu vou ali fazer uma compra no shopping, eu vou ali comprar um sapato novo, ou então eu vou bater perna e olhar a vitrine, ou então eu vou assistir um monte de série na internet, na Netflix, porque é uma maneira da gente anestesiar. Você não quer sentir aquilo, então você vai dar um jeito de anestesiar o seu sentimento. Mas aí com isso você perde a oportunidade de entender a sua tristeza. Por que você está sentindo isso, né? E o Pequeno Príncipe, ele tem também um aspecto muito interessante que a gente estava discutindo mais cedo, que é o seguinte, ele vê o pôr do sol tanto no planeta dele, quanto aqui na Terra, né, Alexandre? Ele vê e ele fala que ele aqui sente como se ele estivesse no planeta dele. Porque quando você carrega aquilo que é essencial, não importa onde você está. Aquele pôr do sol é algo que simplesmente existe. Existe no planeta dele, existe aqui no planeta Terra, existe, né, nos nossos mundos. O sol põe e nasce para todo mundo. Então, se eu carrego isso como um mecanismo de alegria, se eu carrego isso como uma fonte de prazer, onde eu estiver eu vou poder sentir alegria. Onde eu puder eu vou conseguir me conectar com aquilo que me traz prazer, né? E ao mesmo tempo a gente pode trazer aquela questão das 44 vezes que ele assiste o pôr do sol como a simplicidade para conquistar um pouquinho de prazer, de alegria. Se ele gosta tanto de ver o pôr do sol, ele precisava o quê? Uma cadeirinha que mexia só um pouquinho, ele via novamente. Mexia mais um pouquinho, ele via de novo. Porque o ambiente dele era pequeno. Ele podia ver quantas vezes ele quisesse. Ele não precisava ir dos Estados Unidos para a França de 1 minuto, porque não ia dar tempo de fazer isso. Demandava muito tempo. O nosso planeta é muito grande, a gente tem muita coisa. Então a gente às vezes só consegue contemplar as belezas uma vez por dia. Se é um ambiente menor, mais controlado, você consegue aproveitar mais. E no final das contas, a gente só vai conseguir explorar realmente uma pequena parte, aproveitar uma pequena parte. Então, é bom que essa pequena parte esteja muito bem cultivada, muito bem trabalhada. E aí tem uma questão também do autoconhecimento. Por quê? Porque se o planeta dele era pequeno, ele conseguiu conectar com ele e entender o que fazia bem para ele. Ele identificou que o pôr do sol fazia bem para ele, né, Alexandre? Então ele identificou que o pôr do sol era um prazer para ele e aquilo fazia bem e alimentava a alma dele. Será que a gente sabe o que faz bem pra gente? Ou será que a gente fica vivendo na normose, repetindo as coisas e acordando, escovando o dente, fazendo almoço, arrumando a casa e dormindo? Será que a gente sabe quem que a gente é? Será que eu sei dizer, nossa, o que me faz bem? O que eu gosto? Por que eu tô aqui na Terra? Porque a gente ser bom é uma coisa boa, mas quando você faz a mudança na vida do outro, primeiro na sua vida, é melhor ainda. Às vezes a gente nem sabe se a gente gosta de pôr do sol e ele tá nascendo aí todos os dias e a gente nem percebe. Porque tá tão corriqueiro, tá tão normal, que você não consegue detectar as coisas pequenas que podem te dar alegria. E às vezes a gente fica preso nos momentos de tristeza. E nós somos bombardeados por instantes de afago de Deus nos nossos rostos, mostrando pra gente, você é cuidado, você é amado. Às vezes é um canto de um passarinho que passa pela gente, um pôr do sol, um nascer, um entardecer bonito, com cores diferentes, cada dia uma arte nova, um quadro novo que é entregue pra gente, uma brisa que sopra, né? Um amigo que surge e a gente não percebe. Isso me faz, não tem como hoje eu não citar a Lívia, né? Não lembrar da minha vivência com ela, que eu estava na minha cidade no final do ano e ela me chamou para fazer a biodança, gente, que é uma técnica assim fantástica, muito interessante. E eu pensei em falar não, porque eu tava com muita coisa. A gente sempre tá com muita coisa para fazer, né? Sempre tá com muita coisa. E eu falei, não, esse ano eu quero ser uma pessoa diferente. Eu tô cansada dos nãos que eu falei. Eu vou falar sim. E eu acho que esse é o... Eu acho que esse é o melhor sim que eu falei na minha vida. Porque às vezes a gente não percebe o poder do sim. A gente usa muito não. E isso me
proporcionou conhecê-la mais profundamente e ter um amigo. Então, às vezes, são tantas oportunidades boas que nós temos e a gente fala não o tempo inteiro, porque a gente não tem tempo para aquelas coisas que realmente são importantes para nós. Aquilo que enche o nosso coração de júbilo toda manhã. Não. A gente prioriza coisas que não fazem isso com a gente. Então, eu tenho uma alegria muito grande de ter dito, sim, eu quero conhecer, eu quero ir, sabe? Isso me trouxe vivências fantásticas, porque a gente não sabe o dia que a gente vai, gente. A gente não sabe o dia que o nosso filho, que o nosso irmão, que os nossos pais vão. Ninguém sabe. Então a gente tem que aproveitar o pôr do sol, o nascer do sol hoje. A gente tem que entender as nossas tristezas agora. A gente tem que acolher cada sentimento, sabe? E eu tô triste, mas ao mesmo tempo eu tô tão alegre. E a gente consegue entender esse mix de sentimentos. Por que eu tô alegre? Porque eu conheci uma pessoa que valeu a pena, entendeu? E valeu a pena porque eu decidi trocar sentimentos. Então, a gente também tem os nossos lutos. E não é só quando uma pessoa querida desencarna, né? A gente tem isso quando a gente termina um projeto, por exemplo. Ou então eu estava conversando com uma amiga mais cedo hoje, e ela disse que ficou num luto quando ela fechou uma loja dela, porque aquilo representa vivências, representa tantas coisas, né? E a gente às vezes tem dificuldade de encerrar ciclos, mas o sol se põe todos os dias, como o Alexandre falou. Todos os dias, e nasce todos os dias. Então todos os dias a gente tem que se despedir e fechar ciclos. O ciclo da infância, o ciclo da adolescência, o ciclo da vida adulta. A gente tem que dizer tchau, acolher os sentimentos que nos foram ensinados, trabalhar aquilo que ficou ali encardido no nosso coração, uma encrenca. Às vezes, eu digo isso muito por mim, eu fico presa na infância, gostando daqueles momentos maravilhosos que eu tive, que foram muito bons, mas hoje eu sou uma adulta, eu não posso viver triste por não ser uma criança ou por não estar ali naquele momento, porque tudo isso foi importante. E agora eu tô num momento que eu tenho que colher aquela experiência para mim. Aquela coisa que é importante para mim. E abraçando os sentimentos, entendendo isso e saber que sim, vão ter dias que nós estaremos tristes, mas nós não somos tristes. Nós não somos. Nós somos seres que vieram aqui na Terra para aprender e sairmos aqui melhor do que chegamos. E todo mundo é filho de Deus e tem que andar com a cabeça erguida, sabendo que pode sim, que pode mais. Basta que nós possamos dizer sim para as coisas boas da vida e nos conectarmos com pessoas, com seres humanos. A tristeza, para que a gente combata ela, né, entre aspas, combatê-la, nós precisamos vivê-la. Porque às vezes a gente coloca debaixo do tapete uma dor que a gente está sentindo e a gente vai acumulando e vai ficando uma coisa enorme, sem precedentes. A gente tem que começar a sentir, se permitir sentir. Não tem problema a gente estar mal, não tem problema a gente não estar feliz naquele dia, estar soltando foguete. Não tem problema se a nossa foto do Instagram hoje não vai ser aquela que todo mundo vai curtir, sentindo que a gente está se mostrando como a melhor pessoa do mundo, a mais feliz, a mais realizada, de mais sucesso. Não tem problema nenhum isso. O sol que põe e nasce todo dia, ele está mostrando o que para nós? Tempo. E esse é o bem mais precioso que existe na nossa vida. Se a gente não souber aproveitar o tempo que a gente tem, dizendo sim para aquelas coisas que são importantes para nós, o que vai restar? Se eu vou falar não para tudo aquilo que pode me fazer ir para frente, tudo aquilo que me valoriza, de tudo aquilo que me agrega, de tudo aquilo que me transforma, se eu falar não para tudo isso, vai restar o que para mim? Aí eu vou ser uma vítima que vai reclamar de tudo, que vai achar tudo ruim, que vai acreditar que no momento em que, por exemplo, uma pessoa querida morre, vai embora, muda de plano, eu vou achar que Deus está me punindo, ou que Deus não existe por causa disso, isso é uma mera alucinação da nossa mente. A gente começa a trabalhar um monte de coisas porque nós não queremos sentir a tristeza, nós não queremos sentir a dor, nós não queremos sentir a angústia. A gente quer estar sempre bem, o tempo inteiro feliz, o tempo inteiro alegre,
Só que de vez em quando essa tristeza vai bater na porta. E ela vai bater na porta me pedindo um pouco de ponderação. Ela vai bater na porta me pedindo para fazer uma análise mais detalhada daquilo que eu estou vivendo. Vai me falar, olha, realmente as coisas fecham. E a gente aprender a ter uma resignação com a vida, e isso a gente está falando de um consentimento do nosso sentimento, a partir do momento em que a gente consente com o nosso sentimento, a gente entende as coisas como elas são, a gente para de se sentir revoltado e começa a ver, até nos momentos mais dolorosos, propósito. E a gente começa a ter um pouco mais de alegria. Quantas vezes, se a gente for olhar ao longo da nossa história, a gente não se revoltou, a gente não se angustiou, a gente não chorou, e hoje a gente olha para aquele mesmo evento e fala, que bom que isso aconteceu. Porque se isso não tivesse acontecido, eu não teria me tornado a pessoa que eu sou hoje. E a pessoa que eu sou hoje é a pessoa que é capaz de enfrentar a dificuldade que eu estou enfrentando agora. Então, se eu não tivesse passado por aquele evento difícil, eu não conseguiria ter transposto esse obstáculo. Né? E para transpor o obstáculo, imaginando que a gente está numa corrida de obstáculos, você tem que ter preparo. Então, para fazer uma corrida de obstáculos, você tem que estar mais forte. E tem um outro aspecto também. O nosso eu sempre insisto nisso, gente. O nosso eu de hoje não é o nosso mesmo eu de ontem. Então, você de 10 anos, você de 20 anos, de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, que bom que não é o mesmo eu do passado. Porque a gente melhora. Então, às vezes, você fez uma coisa, alguém ficou chateado com você, ou você ficou chateado com uma pessoa. Gente, não faz sentido, essa pessoa pode ter mudado, porque a gente muda o tempo inteiro, porque tristezas batem na nossa porta muitas vezes para que a gente faça uma reflexão e mude. E é igual o nosso amigo Gel tá falando, eu gostei do que ele falou. Ele diz, cada fase bem vivida cria uma fase ainda melhor no futuro. E realmente é isso. Cada fase bem vivida cria uma fase melhor ainda. E aquela fase mal vivida também nos dá uma experiência. A gente só tem que dar o passo de iniciar um novo ciclo. Sempre iniciar um novo ciclo. Entender que eu não posso ficar chateada com a pessoa de 10 anos atrás, porque ela já não é mais a mesma, porque eu já não sou mais o mesmo, entendeu? E assim por diante. Ai, hoje tá... Aqui tá lendo alguns comentários aqui, ó. Ter pequenas coisas nos dá a oportunidade de apreciá-las melhor. Isso é verdade. A gente, quando tem menos coisas, né? E aí menos coisas a gente tá pensando em quê? Nas coisas essenciais, a gente consegue aproveitá-las de uma maneira diferente, porque a gente sabe o valor daquilo. A maior felicidade que a gente tem não é ficar sempre desejando coisas novas, mas é o que a gente tem. É a gente, desejar o que a gente tem. Isso é uma coisa incrível, porque você já tem aquilo que você precisa para conseguir encontrar felicidade. Você já tem o seu pôr do sol. Você não fica esperando quando vai chegar. Quando eu vou ter? Não, quando eu tiver uma casa eu vou estar bem. Não, mas quando eu reformar meu sofá, nossa, aí eu vou ser feliz. Nossa, mas quando eu viajar para tal lugar de férias, nossa, aí vai dar um reset, um novo começo na minha vida, vai ficar tudo bem. Não, gente, não dá para condicionar. Não dá, tem que ser agora. A rotina, outro comentário, anestesia o nosso viver. Quando vemos o tempo passou e não apreciamos sequer o nascer e o pôr do sol. Que é entregue para todo mundo todos os dias, né? Todos os dias, a gente tem esse tempo, né? Todo dia a gente tem essa oportunidade e muitas vezes a gente negligencia isso, a gente deixa passar, a gente fala não pra gente. Essa mensagem que a Natácia trouxe do não para aquele evento, né, da biodança que ela conta aqui, eu lembro que eu na hora falei um não categórico, eu falei não de forma nenhuma, não quero ir de jeito nenhum, não gosto disso, não acho isso legal, não quero saber disso, não vou. Eu já tinha tido uma experiência com uma coisa que tinha lá uma certa semelhança e aquilo me criou uma barreira muito grande. Eu falei, não, né? A história é longa, mas a hora que eu cheguei para levá-la no evento, lá na aula, ela chegou, desceu do carro, olhou para o jardim, um jardim muito bonito, e eu gosto muito de jardim. Ela virou e falou assim, Alexandre, dá só uma olhadinha no jardim. Aí eu peguei e falei assim, né, cara, que bobeira, né? Vai lá. É uma coisa tão simples, tão natural. Vai, fica. Se não gostar, vai embora. Você não é obrigado a ficar. E eu sentei lá e conversei. Foi legal, achei bacana a experiência toda. O jardim realmente era muito bonito. E depois a gente começa um vínculo, um laço,
né? De uma forma que a gente não imaginava que fosse possível. E as coisas foram tomando uma proporção diferente. E nós estávamos até fazendo uma análise de algumas mensagens que a gente fez no celular, e desde que essa nossa amiga ficou doente, nós mandamos de forma ininterrupta para ela 44 mensagens, né? O mesmo número de mensagens do pôr do sol. Sabendo que essa live, tipo assim, estava programada para hoje há mais de 2 semanas, a gente já tinha feito a programação, já sabia a data, a gente não tinha contado nada, não tinha noção do que ia ser trabalhado aqui naquela época. E aí hoje a gente foi fazer a conta das mensagens e a gente viu que tínhamos 44 mensagens. O mesmo número de pôres do sol do Pequeno Príncipe. Foram 44 pôres do sol, né? 44, né? A gente foi trabalhando ali, ó, aquela mensagem foi sendo colocada no final, na última mensagem que a gente mandou, a nossa amiga já não estava mais aqui, né? Ela recebe isso de uma outra forma, mas a gente mandou de uma forma muito natural, né? A gente estava tão habituado a todos os dias, no mesmo horário, mandar aquela mensagem para ela, e quando a gente olhou o tema, olhou o que estava escrito naquelas páginas, a gente ficou refletindo sobre isso. A gente falou, nossa, gente, olha que coincidências mais interessantes. E ainda mais tratando sobre o pôr do sol, né? Como eu disse na mensagem que veio, né, do velório, tinha isso, né? Que o pôr do sol é tão bonito quanto o nascer do sol. Então, não tem como não mexer, gente. Realmente mexe bastante com as nossas emoções. Pensar que foram 44 mensagens, 44 pôres do sóis aqui. E, né, mais um comentário legal aqui, ó. Sempre escutamos que precisamos aprender a dizer não. Mas tão importante é aprendermos a dizer sim para as oportunidades de mudança, de desafios, de sermos mais felizes. Justamente. Porque às vezes a gente fala sim para aquilo que não vai fazer coisas boas para nós, a gente fala não para aquilo que vai fazer o mal, né? Que vai causar algum desgosto, a gente fala não para nós e às vezes fala sim para aquilo que, né, não vai agregar. E a gente deixa o tempo passar. O sol se põe, às vezes a gente não quer que ele vá, a gente fica movendo a cadeira constantemente para que ele não vá, porque se ele for quer dizer que acabou, e a gente não quer que acabe aquele dia, às vezes a gente quer que aquele dia continue, a gente quer que aquilo continue da forma como está, mas ele precisa ir, isso é natural que ele vá, essa transformação é natural, e quanto mais a gente se acostuma com ela, melhor a gente aproveita o processo, e quanto mais a gente aproveita o processo, mais a gente cresce, e a nossa interação com esse processo ela ganha uma tônica diferenciada. E é essa tônica diferenciada que nos fortalece e nos faz mais conscientes, seres mais conscientes. E aí a gente passa a não preocupar única e exclusivamente com a nossa própria vontade, com os nossos próprios desejos, com aquilo que a gente quer e com aquilo que a gente sente. Porque às vezes um evento doloroso acontece na nossa vida e a gente fica tão preso àquilo que nós estamos sentindo que nós esquecemos que às vezes a pessoa do lado está com um vazio e uma dor tão maior e quem precisa mais de apoio naquele momento não sou eu. E aí eu vou abrir mão do meu sofrimento para ir cuidar do sofrimento do outro, mas eu que nem dei conta de cuidar do meu ainda. Você não vai nem cuidar, de abrir mão do seu e nem só cuidar do outro. Você vai sentir o seu, mas não vai desvalorizar o do outro. A gente aprende a ver as coisas muito em caixinhas, né? Então, assim, eu tenho a caixinha do meu sofrimento, a caixinha do sofrimento do outro, a caixinha do meu bem-estar, a caixinha do bem-estar do outro, quando a gente vive em coletividade, gente. Não tem como numa casa alguém tá triste e alguém ficar 100% feliz com aquela tristeza, porque a gente convive. Então, o que a gente tem que fazer? Viver em equilíbrio, em homeostase uns com os outros. E ajudar, entender que quando você ajuda, você não deixa de se ajudar. Uma coisa não anula a outra, não é uma alternativa, é isso ou aquilo, não. Enquanto eu me cuido, eu também posso ser cuidador do outro. E várias vezes a gente estava discutindo isso, como a gente esquece de olhar para aquele que cuida. Aquela mãe que faz o almoço, que lava uma vasilha, que liga para você e você tá atrasado, correndo, sempre correndo, e nem percebe que aquilo é um cuidado que a pessoa tá tendo com você, quer saber como você tá. Quantas pessoas querem saber como você está?
E quanto que a gente valoriza essas pessoas que ligam e perguntam como está você? Às vezes a gente não valoriza, né? Então, é um olhar para quem cuida e também para que a gente se torne uma pessoa que cuida, para que todos nós possamos cuidar uns dos outros. Ao invés de demandar cuidado o tempo todo. A gente está tão fragilizado, gente. Ultimamente a gente tem estado tão fragilizado que a gente se preocupa tanto com as nossas dores que a gente deixa de valorizar coisas importantes. E a gente deixa de valorizar pessoas importantes. A gente deixa de considerar as dores daqueles que estão ali do nosso lado. A gente está tão olhando para a gente que a gente esqueceu disso. E a gente esquece que se a gente for capaz de começar a trazer um pouco de felicidade para as pessoas que a gente gosta, a gente também vai ficar feliz. E tem um outro aspecto aí. Nesse ponto, a gente tem que também ser feliz respeitando a decisão do outro. Às vezes você vai olhar e pensar, nossa, mas essa decisão, esse caminho que essa pessoa está tomando, não é um caminho bom. Você pode alertar, mas intervir na vida do outro de uma maneira brusca não é a melhor alternativa. Porque você tem que cuidar da sua também. Então a gente tem que entender muito o limite, até onde eu vou e até onde eu paro, até onde eu fico na tristeza, até onde eu acolho, até onde eu mando ela embora. Como é que eu trabalho isso, né? São esses aspectos, né? Como é que eu vou me posicionar no mundo enquanto ser humano e na vida das pessoas que eu amo. Porque cada um tem a sua individualidade, cada um tem o seu tempo e cada um tem as suas escolhas. Você não precisa concordar com todas elas, mas a escolha final na vida de cada um, quem vai fazer somos nós. Igual nós aqui, nós trazemos o nosso posicionamento quando a gente comenta alguma coisa, é uma questão muito particular nossa. E às vezes até entre nós dois aqui, nós temos uma certa divergência em algum aspecto. Isso é super natural. Só que aqui quando a gente se propõe a fazer alguma coisa nesse sentido, conversar isso, a gente fala o que a gente sente. E o outro discordar ou não, não é a questão. O outro tem todo o direito de discordar, ele tem todo o direito de achar que aquilo não é daquela forma, mas nós temos o direito de mostrar a nossa versão das coisas. Igual a Natácia começa, quando ela começa a conversa dela. Aí ela fala, não, que Deus abençoe aqui, que a nossa amiga com toda certeza foi para um lugar legal e não sei o quê. Ela traz essa visão dela que pode não ser a mesma da sua. Mas isso não invalida nada daquilo que ela sente, porque nós não estamos aqui em busca de uma realidade que nos una exclusivamente, uma visão única. Porque essa visão única é o que separou a gente muitas das vezes. A gente está tão preso à religião, a minha que é certa, a sua é certa nada, você não sabe de nada ainda. A gente fica louco com isso, a gente fica preso nessas coisas, vendo cada barbaridade, cada coisa esdrúxula. A gente fica louco nisso. Meu partido político que é bom, não é nada, também não sabe de nada. A gente não entende disso, a minha profissão é melhor. Não é melhor às vezes para você, não é para o outro. A gente tem que parar com isso de buscar o melhor. Mas qual é o melhor? O melhor é aquilo que você se sente bem fazendo. É aquele que você se completa e você consegue usar as suas habilidades para transformar ainda mais, não só a sua vida, mas a sua e a de muitas outras pessoas. Porque não adianta nada você também viver uma miséria enorme para buscar dar felicidade para os outros. Não, aí também não é o objetivo. De que adianta ganhar o mundo se você perde a si mesmo? Não é esse o objetivo. O objetivo é que a gente consiga dar o melhor de nós, sentindo-se bem enquanto a gente faz isso. É uma equação que às vezes não fecha de forma tão clara. A gente fica com dúvida, mas é justamente por a gente ter dúvida que a gente está passando por experiências como essa, para aprender a crescer, a colocar ali, girar o cubo mágico ali, e fazer ele ficar completinho, certinho, da maneira como ele precisa ser feito. E como é que funciona? Eu não sei ainda. Vai mexendo, vai fazendo. Aos poucos você entende a lógica do jogo. No momento em que você entende a lógica do jogo, você começa a progredir. E aí você descobre, por exemplo, uma forma de fazer ali, e aí você entende a profissão. Aí você trabalha legal a profissão. Aí a profissão não é um problema para você. Você vai continuando vivendo a vida ali, de repente você descobre a questão do relacionamento amoroso. Você encontra uma pessoa maravilhosa, por exemplo, casa, tem uma família maravilhosa, beleza, aquele também não é mais um problema para você já conseguiu resolver isso. Aí você tem alguns probleminhas dentro do relacionamento, mas você vai equacionando isso. E aos poucos a vida toda vai se moldando e vai se transformando e você vai aprendendo. E aí depois que você fecha, né,
E aí fechar aqui não é completar e ficar tudo bonitinho, perfeitinho, mas é depois que você deu o seu melhor e viu o resultado, você tem um novo desafio pela frente. E esse novo desafio pela frente vai exigir que tudo aquilo que você aprendeu seja o seu ponto de partida. E aí o que acontece? O sol está nascendo para você. Um novo sol se nasce. E você tem a possibilidade de trazer à tona tudo aquilo de bom que você teve, para que esse sol seja compartilhado através de você também. Você vai ser um pouco essa luz que vai ajudar a iluminar, vai ajudar a guiar, vai ajudar a transformar. Você vai ser um pouco desse caminho, dessa instrução, dessa transformação. Gente, os eventos acontecem, mas a gente até pensou, a gente até chegou a conversar sobre não fazer, por exemplo, a live de hoje, né? Porque a gente sabia que a gente ia estar com a emoção mais à tona, mas, gente, a gente tinha programado tristeza logo hoje, então a gente precisava fazer, porque essa tristeza que a gente vive agora, neste instante, ela não é determinante. E embora ela seja real e ela está sendo vivida, ela também tem, igual a Natácia falou, uma semente de alegria nela, porque tem um entendimento daquilo que acontece. Eu estava vendo um comentário, né, aquele comentário de que cada fase bem vivida cria uma fase ainda melhor no futuro. E essa pessoa que comentou é uma das pessoas mais incríveis que eu conheci. Eu tive uma oportunidade, a gente tá falando de luto hoje, a gente falou sobre luto hoje um pouco, e eu tive a oportunidade de ir no velório do pai desse amigo que fez esse comentário. E quando eu cheguei naquele velório, eu nunca tinha visto uma coisa daquele jeito. As pessoas cantando, mas cantando de forma alegre, não era aquela canção assim triste, aquele choro que você quase tem que tampar o ouvido, porque aquela voz é tão dolorosa. Não, era um canto alegre, eram músicas alegres. E ele, em um determinado momento, pega um papel que tinha uma carta que o pai dele tinha escrito, falando sobre todo o processo que estava passando, e que era super natural, e que para as pessoas não ficassem tristes. E eu via ele lendo aquela mensagem com um sorriso no rosto. Eu olhava e eu não conseguia não me emocionar vendo aquilo, porque quando eu me colocava no lugar dele, eu falava, gente, essa emoção é muito forte. Como que ele consegue aguentar isso dessa maneira? E ele estava lá com um sorriso no rosto, fazendo aquela leitura de uma coisa magnífica. E eu olhava e falava, gente, olha só que lindo isso. Né? Que lindo isso. As pessoas tinham um entendimento. E não era 2, 3 pessoas. Gente, era muita gente mesmo. Né? Tinha muita gente. Eu nunca vi uma coisa daquele jeito. Foi uma coisa tão incrível. E aí ontem, no velório da nossa amiga, a gente chega lá. Essa questão de máscara, coronavírus, ele dá uma certa turbulência nas coisas ali, mas a gente chegava lá, a gente via, parece que tanto amor envolvendo ali, por causa de tudo aquilo que foi construído. A gente não via conversa, sabe? Aquelas conversinhas bestas que não agregam em nada, a pessoa fala, voltando no passado para poder falar mal dos outros. Não, era uma coisa tão serena. E as palavras finais do esposo dela ali, falando, sabe assim, do amor, da luz que ela foi na vida dele. Ele trabalhou muito esse ponto, ele falou muito dela como luz, como um farol que ajudou ele a sair de uma zona escura e transformar a vida dele numa coisa muito melhor. Então, quando ele fala aquilo, a gente vê aquela força, a gente olha e fala, nossa, depois a gente vai conversar com o pai, e o pai, em vez de estar chorando, desesperado, porque foi uma filha, não, ele estava feliz. Feliz assim, né? A gente entende. Ele estava com um sorriso no rosto. E ele estava agradecendo a Deus pelo presente de ter, né? Ele estava grato na tristeza dele, né? Ele conseguia entender, né, o que aconteceu. Porque às vezes a gente fica tão egoísta que a gente quer que a pessoa fique a despeito de dores e qualquer coisa. A gente às vezes fica tão agarrado a isso que não importa se o outro vai estar sofrendo, desde que ele esteja aqui comigo. Não, gente, será? A gente tem tanta dúvida sobre a questão da vida após a morte, que às vezes a gente, evitando pensar sobre a morte, evitando falar sobre a morte, a gente, em um determinado momento da nossa existência, nós criamos alguns símbolos. E a gente viveu muito agarrado a esses símbolos, alguns mágicos, que a gente
às vezes precisa fazer um certo esforço da nossa intelectualidade para conseguir compreendê-los daquela forma. Mas para algumas pessoas isso conforta muito. As pessoas às vezes se sentem muito bem com aquilo. Outras tentam trazer uma explicação mais racional. Mas de toda forma, a gente começa a ver que essa vida dessa forma, ela não tem como ser só isso. E aqui não é simplesmente uma questão, não dá pra gente explicar agora, falta 10 minutinhos pra gente acabar. Não tem como a gente explicar tudo isso num intervalo de tempo tão pequeno e não é esse o objetivo. Mas a gente começa a ver uma vida que continua e vendo essa vida que continua, a gente começa a sentir aquele impacto de, entre aspas, uma perda de uma forma diferente. Porque aí eu já não começo mais a ver como uma perda. Eu já começo a ver como uma mudança, na qual o impacto inicial para mim vai ser complicado. Afinal de contas, qual mudança não é? Qual mudança às vezes a gente não sente de uma forma, né, que dá um certo desconforto? Porque uma mudança é uma coisa que você não vivia, você vai passar a viver e há uma incerteza no futuro disso, né? Mudou tudo, você realmente agora você não sabe como é que vai ser. E quando é associada, atrelada a um parente, um amigo, uma esposa, uma pessoa muito querida que se foi, há uma certa, né, uma certa incerteza nisso tudo. E é normal isso, né? Normal. E é saudável a gente sentir, né? Não tem problema nenhum. O problema nenhum. é quando a gente não sente nada. Sentir é do ser humano, né? Ou quando a gente se revolta, né? Então, vendo aquele sorriso daquele pai que estava compreendendo um processo, ele falava... Pela máscara, viu, gente? A gente viu pelo olhinho dele. E a contratura da face, né? É. E ele falou assim, não, eu sei que vive, eu sei que a minha filha vive, eu estou sentindo isso, né? A gente não engana sentimento, a gente engana a mente de outras formas, mas o sentir é diferente, a gente não tem como enganar isso. Você olha para uma pessoa, você fala assim, não gostei dessa pessoa, aí a pessoa vem e te fala um monte de coisas bonitas, aí você acredita na pessoa, e aí lá na frente você leva uma rasteira, vamos supor assim, o seu sentimento não estava enganado, mas a sua racionalidade acabou te fazendo titubear ali, ter algumas dúvidas. Mas o seu sentimento mesmo, desde o início, estava certo. E a gente às vezes não confia. A gente fala não para o nosso sentimento quando a gente devia acolhê-lo de uma forma diferente. Que é o que a gente estava falando sobre a tristeza, né? Que é o sentido que nos protege, né? No início da conversa, eu dei o exemplo das terminações nervosas. Quando eu coloco a mão no fogo, opa, você não pode colocar, você está sendo queimado. A gente sente isso graças às terminações nervosas. A tristeza da mesma forma e os nossos outros sentimentos também. E a gente não respeita. Então, da mesma forma que nós temos fisicamente sentidos que nos colocam em alerta e nos protegem, esses sentimentos também são protetores e a gente negligencia. Então, eu acho que a nossa conversa de hoje traz muito isso, né? De acolher o sentimento, né? Especialmente a tristeza, que é o que a gente está falando. Entender que ela é um elemento muito importante para a nossa proteção, para que a gente também consiga entender o porquê que nós estamos tristes e a partir disso mergulhar num autoconhecimento, mas não permanecer na tristeza, né? Estar triste é uma coisa, ser triste é outra. A gente encarar a tristeza como uma transição, vou mudar, né? Transitei, mudei de estágio, agora o sol se pôs, nasceu e agora eu vou seguir minha vida, agora um novo caminho, uma nova jornada se inicia e é importante que eu me utilize daquele patrimônio que eu adquiri até agora para dar essa sequência. Sim. Acho que é isso, né, gente? Eu pensei que a gente ia falar só 10 minutos hoje. Mas até que deu conversa. A gente quer agradecer muito aí a vocês que estiveram conosco. A Maria José, a Deila, a Deigma, a Maísa. Aqui no Instagram o pessoal já... A Priscila, o Fabrício, a Glória, o Giovanni. O pessoal, a Luciana gente. Passou. Sim, a Amanda. Amandinha, irmã do Diego. E... muito bom, gente, a gente poder trazer esses comentários, a gente traz essas reflexões, elas nos ajudam, né, enquanto nós buscamos trazer uma mensagem que possa, de uma certa forma, em algum aspecto, transformar. A gente já falou isso em algum outro momento, mas uma palavra, uma frase, ela ajudou, aquele momento pode ter sido proveitoso, se a gente souber apropriar daquilo e começar a colocar em prática. Isso pode ser significativo na nossa vida. Sim, hoje especialmente foi muito proveitoso pra gente.
Para mim, especialmente, eu posso dizer, porque é um momento para mim de dor. Eu estou triste, então falar sobre tristeza é muito desafiador para mim nesse momento, mas ao mesmo tempo não é. É porque dói, mas eu tô acolhendo a minha tristeza e vai ficar tudo bem. Tá tudo certo, como dizia nossa amiga Lívia, tá tudo no lugar. E então foi uma oportunidade ímpar, porque a gente podia ter falado, não vou falar de tristeza. E a gente talvez seria um pouco... É porque é mais fácil falar quando a gente tá bem, né? Então quando a gente vem aqui e expõe o sentimento dessa forma, é uma maneira também da gente entender o que tá acontecendo e acolher a tristeza, né? E também a alegria, porque, gente, essa pessoa que nós estamos falando aqui, ela é um ser humano maravilhoso, iluminado e que veio trazer muita coisa boa para muita gente. Então, eu como mensagem final quero deixar para vocês o seguinte: não vamos ser só bom, não? Vamos fazer diferença na vida dos que nos rodeiam, né? Então, vamos pensar bem do outro, escutar as pessoas, ouvir verdadeiramente o que o outro tem a nos dizer, compreendê-lo na dor e também fazer isso com a gente. Sabe, eu sempre brinco, vamos ser um pouquinho de Lívia na vida. Então, na descrição desse vídeo eu vou deixar uma mensagem, um poema que a gente escreveu para ela, que relata bem para vocês entenderem o que é ser um pouquinho de Lívia. E no Instagram eu coloquei nos stories, então tá nos stories, mas para quem quiser procurar lá, o nome chama Lívia. Acho que é isso, né, Xandinho? Agradecer então todo mundo que esteve aqui presente, agradecer o pessoal dos podcasts que estão nos acompanhando. A Natasha estava pulando aqui porque agora Portugal também começou a nos ouvir também. Portugal, então verdade. A gente agora está contabilizando 9 países que estão nos assistindo e a gente fica muito feliz com isso, porque a gente não tinha essa expectativa, a gente não sabia que ia chegar a isso, né? Então aos pouquinhos as coisas vão se encaixando, a gente vai conseguindo levar a mensagem um pouquinho mais adiante e tem tanta coisa boa para ser espalhada. Se a gente puder fazer só um pouquinho já tá bem legal, e a gente está se dispondo a fazer isso aqui. Então que o nosso melhor sempre seja aflorado, a gente sempre esteja pronto para dar esse melhor para o mundo, para nós mesmos, porque a gente merece fazer isso, porque isso é bom para todo mundo. Então nós agradecemos muito a todos vocês e com essas palavras nós encerramos a nossa conversa de hoje. E é até isso, pessoal. quinta-feira, às 19h19. Até as quintas-feiras. A próxima quinta-feira, o capítulo 7 vai ser discutido aqui. Então compartilha aí com o pessoal, chama a galera para vir assistir, lê lá, prepara os comentários, vamos agregar e trocar informações aqui. A gente poderia ficar falando muito mais, mas a gente encerra por aqui e agradece muito a todos vocês. Obrigada, gente, e até semana que vem. Até breve, tchauzinho.